Olá, bom dia no nome de Jesus, mais um fim de semana aqui juntos. Hoje nós vamos falar sobre algo interessante, principalmente para os tempos que nós estamos vivendo, que diz respeito à consciência. Eu estava lendo a palavra ontem, buscando algo para conversar com vocês, e o Senhor me levou a um texto onde Paulo estava sendo acusado pela sua posição como homem de Deus, e ele estava na frente de várias pessoas que o estavam acusando, e ele diz que ele sempre procurou viver de uma forma digna diante de Deus e diante dos homens, e ele não tinha nada que na sua consciência o acusava. Aí eu falei, Senhor, que interessante, não? Às vezes nós fazemos coisas e achamos que estamos certos, mas de repente a nossa consciência fala que nós não temos nada com isso, não fizemos mal para ninguém e de repente não é bem assim. E o Senhor me deu essa dica, fale sobre consciência. Eu fui buscar o que era consciência. Consciência nada mais é do que uma faculdade, uma capacidade que eu e você temos de observar as coisas, pensar sobre elas e depois interagir com isso que nós observamos, pensamos e vamos conviver. Ou seja, nós vamos ter uma compreensão daquele contexto que nós estamos vivendo, seja ele político, social, espiritual. E nessa consciência nós vamos ter capacidade para julgar os nossos atos e os atos das outras pessoas. E normalmente, quando nós usamos da consciência, a consciência é um instrumento que serve para abrir a porta para o nosso livre-arbítrio, ou seja, através da minha consciência, eu vou fazer aquilo que a minha consciência diz que é certo ou errado. Eu vou também, através da minha consciência, me arrepender daquilo que eu estou fazendo, fiz ou iria fazer, e também vou ter remorso. Puxa, por que eu fiz isso? Mas o que é interessante? A consciência, ela nos dá um sentido de moralidade, a consciência nos dá o sentido dos nossos direitos, dos nossos deveres e inclusive nos dá a expressão de sensibilidade, aquilo que é bom ou mal, aquilo que é ruim ou não, aquilo que dói e o que não dói. Só que no mundo espiritual e na vida de hoje que nós estamos vivendo, Satanás tem um prazer tremendo de corromper a minha e a tua consciência. Porque Satanás, ele ama fazer isso. As falsas religiões também tentam nos levar e fazer com que nós tomemos uma consciência de algo que não é aquilo de Cristo. E também o próprio mundo, segundo a sua vontade, o seu sentido de moralidade, quer desvirtuar e quer corromper a minha e a tua consciência. E o mais bonito é o seguinte, Paulo disse, até hoje, ou seja, eu queria que você entendesse essa palavra como eu entendi. Ou seja, até hoje, significa que até agora, nesse vídeo que eu estou fazendo, que você está me ouvindo, até hoje, eu vivi com uma consciência limpa diante de Deus. Paulo falou. Depois ele disse assim, ele tem confiado que ele honrou a tudo e a todos com todas as suas atitudes. Paulo diz, eu andei honradamente, eu honrei a tudo e a todos. E Paulo dizia assim, andar com a consciência tranquila é uma satisfação para mim, porque eu sei que tendo essa satisfação de ter uma consciência limpa, a minha relação interpessoal vai ser muito boa. E é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós vivemos em uma inter-relação pessoal boa, em paz com todos os homens. E isso agrada a Deus. Mas, o que acontece? Paulo até hoje, eu até hoje, você até hoje, pode achar que você até hoje andou perfeitamente honrando a tudo e a todos. Mas você pode ter feito mal para alguém. Você pode ter falado, agido de uma forma que a outra pessoa, pela consciência dela, interpretou de uma forma errada e se sentiu magoada. Ou seja, Paulo dizia assim, olha, eu estou tranquilo, eu acho que não fiz nada para ninguém, mas se eu fiz, quem me julga é Deus. Só que na vida real não é assim. Na nossa vida, no dia a dia, espiritualmente, Deus é que vai nos julgar. Mas quando eu e você, por mais que a gente ache que andou honradamente, honrando a tudo e a todos, se nós magoamos alguém com uma postura, com uma maneira de falar, com uma atitude, a nossa consciência está tranquila. Mas se nós falamos, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que essas pessoas vão nos acusar.
Ou seja, o Renato agiu assim, o Renato agiu daquela maneira, o Renato fez isso, o Renato fez aquilo. Ou seja, de repente, da maneira com a qual eu tratei a Lucy, falei com a Lucy, da maneira com a qual eu dirigi aos meus filhos, eles podem ter achado que eu não agi bem e eles vão ser os meus acusadores, como eram de Paulo. Ou seja, a minha consciência está tranquila, mas a maneira com a qual eu estou falando, com a consciência tranquila, talvez nem tudo aquilo que eu acho que eu estou de consciência limpa, para outra pessoa pode ser. E é isso que Deus quer tratar comigo e com você hoje. Não significa que ter a consciência limpa significa que você não magoou outra pessoa. E se ela te acusa, você tem duas maneiras. Uma são aquelas pessoas que te acusam com razão, ou seja, pela consciência tua você está limpo, mas você não viu como você falou e você foi duro, você foi grosso. Você vai ver como é que nós devemos analisar se nós estamos ou não com a consciência limpa. Então, se você fez algo e essa pessoa tem a razão de sentir essa dor, porque a consciência dela, ao perceber que você a agrediu, ela tem razão naquele sentimento e ela vai ter uma certa posição. O que nós devemos que fazer? Nós vamos ter que nos retratar diante dessa pessoa. E a outra são aqueles acusadores que eles sem razão, só pelo fato de nós existirmos, de nós sermos, de nós estarmos, ou seja, por inveja, por ganância, por raiva, ela faz o quê? Essas pessoas, elas acabam nos acusando pela consciência delas. E o Senhor diz: quando você realmente fez alguma pessoa e você tem a consciência tranquila que você, puxa, podia ter sido melhor, vai lá e se retrata. Em contrapartida, se alguém te acusa e você tem a consciência tranquila que não tem nada e você sabe que Deus vai te julgar, esquece, não fala nada, porque realmente Deus, quando vê que você está sendo injustamente acusado pela consciência de outra pessoa, o que vai acontecer? Ele acolhe isso como graça, ele acolhe isso, Deus fala assim, ok, essas pessoas que estão te acusando sem ter a falar a verdade, sem ter razão, eles serão envergonhados e você vai obter graça, ok? Então, partindo desse princípio que eu posso ter magoado alguém ou não, tem 3 pontos que o Senhor quer que eu e você aprendamos no dia de hoje. Se você falou algo com alguém, se você tem agido de uma maneira que as pessoas estão achando que você está sendo grosso, tem a consciência que você não está sendo bom, ou seja, você tem que primeiro se analisar. Ou seja, você vai parar e não achar que a tua consciência é limpa, porque a consciência, se ela está corrompida, ela vai te enganar. Se a tua consciência escuta a voz do teu coração e o coração é enganoso, segundo a Bíblia, você tem que ter um parâmetro, um marco, um prumo para que você saiba. E a Bíblia te ensina assim, se você quer saber se você está com a consciência tranquila ou não, você tem que analisar como você tem agido com as outras pessoas. Ponto número 1. Eu tenho agido em oculto? Eu tenho agido com as outras pessoas falando mentira, agindo por detrás? Eu tenho sido dissimulado com as pessoas? Eu tenho feito algo vergonhoso com essas pessoas? Eu não tenho falado e agido com a verdade com essas pessoas? Eu tenho falado e agido com essas pessoas segundo aquilo que Deus me ensina? Se você consegue responder, não, eu tenho sido conforme Deus tem me dito, eu não tenho feito nada de mentira, nada de dissimulação, nada de desagradável, nada de oculto, nada de mentira, ok, mantenha a consciência tranquila e se alguém está te acusando injustamente, beleza, você não tem que fazer nada, você já viu, o Senhor vai envergonhar essas pessoas e vai te exaltar e você vai receber a graça de Deus. Mas se eu então, Renato, se eu ofendi alguém, o que eu tenho que fazer? A Bíblia disse que eu tenho que, com razão, se eu ofendi alguém, eu tenho que me retratar. Como pode ser? Existem 2 maneiras. A primeira é se você ofendeu alguém e você sabe que uma pessoa está se sentindo ofendida por algo que você fez, mesmo você achando que foi completamente tranquilo, você tem a consciência que você não fez nada mal, mas alguém tem, por exemplo, eu estava conversando com a Lucy e de repente a Lucy acha, pela consciência dela,
que eu agi de uma maneira errada e eu tenho a consciência tranquila. Aí vem a minha filha Daniela e diz: Renato, a mamãe está chateada com você. Mas o que aconteceu? Eu não sabia que ela tinha me falado, mas alguém me disse, ou seja, a minha filha me disse que minha mulher estava chateada comigo. Então, todas as vezes que eu e você sabemos, mesmo que com a consciência tranquila, alguém está chateado conosco, alguém na consciência dela tem um sentimento de mágoa contra nós, o que nós devemos fazer? Deixa de ser crente falso, deixa de falar com Jesus, liga para essa pessoa, manda uma pessoa, tenta reconciliar com essa pessoa. Você tem a obrigação de todas as vezes que você souber que alguém está chateado com você, tentar reconciliar, tentar ter a consciência tranquila de buscar essa pessoa. Você pode não ter feito nada, mas essa pessoa não achou, ela não quis falar com você, mas você descobriu através de uma outra pessoa que ela está chateada contigo, você deixa a tua oferta no altar, como diz Jesus, vai e se reconcilia com ela. Se ela não quiser se conciliar, bye bye, so long, farewell. Você já sabe o que Deus falou. Essa pessoa vai ser envergonhada pelo Senhor. Muito bem. E a outra opção, a outra situação é aquela na qual nós não sabemos, não descobrimos que a pessoa está chateada conosco. Só que essa pessoa, o que acontece? Essa pessoa está falando por detrás de nós, sem que nós saibamos. Ninguém nos contou, ninguém nos falou nada. Então, nós temos que levar em consideração o seguinte: essa pessoa que está falando mal de nós por alguma atitude que nós tomamos e sem que nós saibamos, você tem que deixar essa pessoa, é o problema dela. Sabe por quê? Na consciência dela, por ter uma consciência corrompida, através dos sentimentos dela, nos quais ela conviveu socialmente, a formação do seu caráter e até mesmo da sua personalidade interna, essa pessoa não falou diretamente com você, ela não é uma má pessoa, mas ela é uma pessoa que, na consciência dela, a sua presença a incomoda. Então ela não fala diretamente com você, ela é uma pessoa, entre aspas, covarde, que não tem coragem de falar. E Jesus diz aqui assim, não é assim. Se alguém falou alguma coisa contra você, vá até essa pessoa. Então, nas duas situações, se eu descubro que alguém está chateado comigo, Jesus manda eu ir falar com essa pessoa. E também Jesus diz, pela minha consciência, se a Lucy falou alguma coisa se a Lucy falou alguma coisa e ela me ofendeu, eu devo ir falar com a Lucy. Eu não posso deixar, porque se eu deixo, diz a Bíblia, que vai gerar no meu coração as tão malditas raízes de amargura. Porque essa pessoa, ela não é má, mas ela não está querendo falar com você porque a mente dela foi corrompida, porque ao não aceitar aquilo que você fez, aquilo que você falou, a maneira com a qual você agiu, vai entrar nela um sentimento com uma consciência corrompida de dor na alma, de dor no coração, e essa pessoa vai ficar com essas raízes de amargura e ela vai ser, como diz o Senhor Jesus, até que ela te perdoe, até que ela perdoe aquela ofensa, até que ela vá e abra o coração e haja uma correção daquilo que ela está sentindo, diz Jesus que ela vai ser torturada diariamente. E o Senhor Jesus fala, a partir do momento que se alguém fez algo com você, vá e sabiamente converse com as pessoas, relate a sua mágoa, a pessoa vai ser curada. Quando ela não relata, quando ela se sente ofendidinha e guarda com ela, é problema dela. Além dela ser envergonhada por Jesus, como nós vimos, ela vai ter raiz de amargura e que diariamente ela vai ser torturada. Ou seja, o Senhor Jesus quer que eu e você sejamos pessoas que, antes de qualquer coisa, analisemos diariamente a nossa postura de como somos, como agimos, como falamos, para que nós possamos analisar se temos alguma característica que não se enquadra com a palavra de Deus. Se nós fizermos algo para alguém, ok, vamos até essas pessoas, vamos pedir desculpa, vamos tentar reconciliar. Se você descobre por alguém que uma outra pessoa está magoada com você, vá até essa pessoa, tenta se reconciliar. Se você foi o ofendido, está se sentindo mal e na sua consciência está doendo, está quase gerando raiz de amargura, vá à pessoa que te ofendeu, converse com ela, porque dessa maneira, às claras, vai ser tudo esclarecido. Porque saibamos eu e você, que Jesus vai trazer tudo o que está oculto para fora, vai trazer luz. E aqueles que são de Deus serão
agraciados com a graça do Senhor Jesus. E aqueles que mantêm as raízes de amargura serão eternamente envergonhados e torturados pelos famosos verdugos espirituais. Meu irmão, minha irmã, busquemos ser diferentes, é isso que o Senhor quer de nós, e lutemos para ter a consciência tranquila e limpa a cada instante. Deus te abençoe no nome de Jesus, seja feliz, tenha um bom final de semana, e se não sabe, e se não está com a tua consciência tão limpa, faça uma análise, se foi você que errou, vai buscar, se sabe que alguém está falando de você, vá até ela, ou se alguém te maltratou, corra para corrigir, porque nós recebemos de Deus um ministério muito bonito de reconciliar as pessoas com Deus, mas antes de tudo, reconciliarmos uns aos outros em nome de Jesus. Deus te abençoe por uma consciência limpa em todo sentido. Deus te abençoe.